Então, minha irmã, eu vi aqui essa parte que você falou, a respeito que ele fala do quarto selo e sobre o quinto selo, né? Que ele fala que viu as almas debaixo do altar e posteriormente ele vê a questão ele pergunta esses santos que estão, as almas que estão no céu perguntam sobre o julgamento daqueles que estão na terra. E Deus diz que para eles aguardar um pouco mais de tempo até que se complete o número daqueles que ainda iam sofrer por causa do nome de Jesus e ainda ser mortos. Na verdade, ele não fala no vídeo que nós estaremos aqui ainda não. Ele não deixa entender isso não. Isso ele não fala não. O que ele está dizendo ali é o seguinte: é que os santos que estarão até esse momento do quarto selo, do quinto selo aqui na Terra, eles sofrerão ainda. E João ele tem, em paralelo com isso, uma visão das almas que estão debaixo do altar e que essas almas estão aguardando ainda para que a Terra seja julgada, né? Sejam julgados aqueles que foram que mataram os santos que já foram mortos. Então, o que acontece? Esses juízos que ele fala, eu assisti o vídeo todo aqui. Esses juízos que ele fala nesse vídeo, esses 36 minutos, todos esses juízos são da tribulação e grande tribulação. São momentos da tribulação e grande tribulação. Mais momento da grande tribulação do que da tribulação. Porque, porque os primeiros 3 anos e meio são os 42 meses de paz, profunda paz. Não tem flagelo, não tem taça, não tem trombeta nos primeiros 3 anos e meio. O que você tem nos primeiros 3 anos e meio é perseguição sobre aqueles que não querem aceitar a marca da besta. Então eles morrem nessa primeira metade, entendeu? Quando chega em parte da segunda metade, que é os 42 meses, mais 1.260 dias, né, que é o surgimento também das duas testemunhas, é que é aberto esse quinto selo também, entendeu? Então, na abertura desse quinto selo, que não dá para determinar qual o período da segunda metade, não dá para determinar exatamente em que momento é aberto esse quinto selo, em que as almas é vista debaixo do altar, ainda não começou o juízo sobre aqueles que mataram eles, você entende? Por isso que eles pedem para que o Senhor julgue, pergunta ao Senhor até quando eles serão julgados, porque ainda não começou o juízo deles, entendeu? O juízo deles ainda vai começar ainda nas trombetas, nas taças, então Deus vai começar a julgar os homens, entendeu? Até o momento Deus trata com coisas relacionadas a alimento, a coisas de natureza, não um juízo diretamente com o homem, entendeu? Então por isso que essas almas do quinto selo pedem para que o Senhor julgue a causa deles. Então essas pessoas que ainda estão aqui na Terra é que ainda não morreram nem na primeira nos primeiros 3 anos e meio, e nem morreram ainda na segunda metade que começou já. Entende? Então ele fala isso. Ainda existem santos que ainda vão. Deixa completar o número daqueles que ainda vão morrer, que ainda vão ser mortos por causa da minha palavra, por causa do testemunho de Jesus. Então, essa é a questão que ele fala no vídeo. Não quer dizer, ele não está falando, tanto que nesse vídeo ele não está falando sobre arrebatamento. Esse vídeo não trata especificamente sobre arrebatamento. Esse vídeo trata sobre juízo. E esse juízo são os 7 anos. 42 meses mais 42 meses. Os primeiros 42, paz. Não acontece nada de selo, nada de taça. Entendeu? O que acontece dos selos é o seguinte: o primeiro selo é 3 anos e meio. Entendeu? Apocalipse 6. O primeiro selo é 3 anos e meio. Entendeu? Que não acontece nada de taça, nada de flagelo. A partir do segundo selo, que é o cavalo vermelho, esse cavalo vermelho, ele é o dragão. Entende? Que a gente chama que é o dragão, né? Que todo mundo conhece como dragão. E esse cavalo vermelho já é a metade. É a metade dos 7 anos. É o começo da metade dos 7 anos do cavalo vermelho. Entende? Por isso que no quinto selo aparecem as almas debaixo do altar. Entendeu? Então essa linha temporal que existe no livro de Apocalipse, ela é um pouco confusa, mas a gente compreende, né, entende que é dessa forma, porque os primeiros 3 anos e meio não tem juízo. O que acontece é a perseguição de santos, que não querem aceitar
a marca, entende? Não quer aceitar o governo global, porque já entende que o arrebatamento aconteceu, entende? Então, é isso. O primeiro selo é isso, paz. O cavalo branco. O cavalo branco ali com o seu arco, né, governando os primeiros 3 anos e meio, que é a besta do mar e a besta da terra, né, o falso profeta. Então, esse é o primeiro selo. A partir do segundo selo, cavalo vermelho, esse cavalo vermelho é o dragão. É quando ele retira o poder que existe da besta e do falso profeta, e ele mesmo, ele se anuncia como aquele que tem o poder. Entende? Aquele que vai começar a perseguição ferrenha contra os judeus, entende? Começar a perseguição ferrenha contra aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Por isso que é dito no quinto selo, aguarda um pouquinho, que ainda tem santos para morrer. Entende? Então, se ficou claro para você, qualquer coisa você pode mandar dúvida aqui que eu respondo. Mas o que está delineado nesse vídeo é tribulação e grande tribulação. Não tem nada ali ele dizendo que santos que se guardaram, que foram no arrebatamento, vão estar ali, não. Isso aí é juízo sobre aqueles que ficaram no arrebatamento. Quem ficou no arrebatamento, entendeu, vai ter que passar por essas coisas aí. Perseguição. Não tem como evitar isso. O que a gente precisa entender, a questão da grande tribulação, é que ela realmente é uma grande tribulação. É um juízo ferrenho de Deus sobre a terra, sobre os moradores da terra, né? Através do quê? Através da permanência do dragão aqui. Porque é a manifestação viva, né, e visível do dragão aqui na terra, do Satanás. Entendeu? Aí depois disso vem a besta do abismo, Abaddon, chama de Abaddon, né? A besta do abismo, que sobe do abismo, capítulo 9. Vem os espíritos de Ram. Então são tudo manifestações dos demônios aqui na Terra. Isso é grande tribulação mesmo, muita grande tribulação. O que acontece nessa segunda metade dos 7 anos, dos 3 anos e meio, é que a manifestação das taças, dos selos, das trombetas, todas essas coisas estão em consonância com as palavras que saem da boca das duas testemunhas. Nada acontece na Terra se não tiver um profeta aqui para poder trazer à existência aquilo que está sendo pronunciado no céu. Você entende? Então, todo pronunciamento que foi feito, por exemplo, lá no Egito, das pragas do Egito, teve que ter os dois profetas, Arão e Moisés, para poder determinar o que ia acontecer. O que vai fazer com que essas pragas venham a acontecer aqui na Terra, na grande tribulação, é a presença das duas testemunhas. É a presença delas, entendeu? São elas que declaram esses juízos, entendeu? Que dizem esses juízos, proclamam esses juízos. Entende? A partir do momento que eles proclamam esse juízo, principalmente nas últimas taças, entendeu? Essas coisas vão acontecendo, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Até o momento que, né, algum momento ali das taças ali, né, que é o momento em que as duas testemunhas elas morrem, né, no final dos 1260 dias, né, os últimos 75 dias são as taças ali. Basicamente é a ira de Deus mesmo, já não tem nem profeta, não tem as duas testemunhas para poder dar as últimas palavras. Ali já é a própria ira de Deus. Os últimos 75 dias, né, que são a reunião do exército de 200 milhões de cavaleiros. Esse daí já é o Apocalipse 9, né? O rio Eufrates e os espíritos que são soltos, entendeu? Esse demônio que é solto no capítulo 9, né? Ele mata as duas testemunhas no final dos 1260 dias. Quando ele mata as duas testemunhas, aí, filho, já é por conta de Deus. Já não tem mais os profetas, não tem as duas testemunhas. Então, os últimos 75 dias é exclusivamente de Deus. É difícil a gente delinear o que vai acontecer nesses últimos 75 dias. Que eu digo difícil delinear é a questão das taças.
entendeu? Só que o que a gente entende que é o momento final ali é a reunião dos exércitos. Esses últimos 75 dias é a reunião dos exércitos. É quando a besta do abismo ele mata as duas testemunhas, aí ele sai, os espíritos de Han saem, eles vão ao encontro dos reis da terra, vão reunir todos os exércitos da terra para poder se congregarem no vale de Armagedon, né, que vão atravessar o rio Eufrates e eles vão em direção a Jerusalém, em direção ao vale, que é ao vale de Armagedon, que é Megido. Entende? Então, esses últimos 75 dias abrange essa questão aí, entendeu? Toda essa questão aí da guerra, que é o ajuntamento das nações em direção a Jerusalém. Então, esses últimos 75 dias, eles vão em direção a Jerusalém, convencidos por Satanás. Entendeu? As nações vão em direção a Jerusalém, reúnem seus exércitos, e o Senhor vem no final desses 75 dias, últimos 75 dias, que é o 1335 que Daniel fala no capítulo 12 de Daniel. Bem-aventurado aquele que permanecer e conseguir chegar até 1335 dias, que é o dia do Senhor, né? Que eu acredito, né, que esse dia do Senhor, ele também pode ser um dia de trombetas, o dia da vinda dele, entendeu? Um dia de trombetas. Tem grande possibilidade de ser um sétimo mês bíblico, sétimo mês bíblico, entendeu? Com a reunião de trombetas, porque o Senhor vai vir ao som de trombetas, né? Então, se o arrebatamento, assim, eu estou falando uma posição minha, uma conjectura, uma coisa que eu penso, que eu sempre pensei igual o pastor, né? Com relação a isso, por causa dos estudos que a gente sempre fez relacionado a isso. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer num dia de trombetas e provavelmente, né? Pelo que eu tenho visto, que eu tenho estudado também aqui, é provável também que esse dia do Senhor, o grande dia do Senhor, que é o dia da vinda dele, né, pode acontecer num dia também de trombetas, entendeu? Que é o final dos 75 dias, os últimos 75 dias depois dos 7 anos, entende? Então esse é o grande dia da ira do Senhor, né? Esse é o grande dia da ira do Senhor também, que ele vai vir com seus exércitos. Vou compartilhar aqui com você uma coisa que eu compartilhei com algumas pessoas aqui, né, que trouxe até um temor ao coração. Eu falei com o Tiaguinho sobre isso, o Tiaguinho ficou atemorizado. Eu falei, Tiaguinho, faz esse cálculo aqui para mim. Ele fez o cálculo para mim, pediu para ele fazer para mim, depois pediu ao Rodrigo para fazer para mim também, para a Montanha fazer para mim, o cálculo dos 1.600 estádios que a Bíblia fala, em Apocalipse 20:14. É 14? É 14:20 ou 14:20? É 14:20 de Apocalipse. Os 1.600 estádios. O que é os 1.600 estádios? É a distância, é a distância em que o sangue que o Senhor vai derramar daqueles que vierem contra Jerusalém no, no final da grande tribulação, entendeu? O Senhor vai pisar eles como se fosse uva em um lagar. E a Bíblia chama esse lagar que Deus vai pisar do vinho da ira do furor de Deus. Então, quando ele pisar esse lagar, esse sangue ele vai se espalhar por toda Jerusalém, né, até o freio dos cavalos. E esse freio dos cavalos, a medida é 1,5 m. Então, 1,5 m, né, 1,5 m vezes 300 quilômetros, que é 1.600 cavalos, 1.600 estádios, entendeu? Dividido por 5, que é a quantidade de litros de sangue por pessoa, no corpo de cada pessoa, vai dar um exército de mais ou menos 200 milhões de cavaleiros, que é o que está em Apocalipse 9. Apocalipse 9 dá um tamanho desse exército para a gente. Só que quando eles fizeram as contas para mim, que eu passei para eles, que eu não tinha visto esse versículo ainda, não tinha casado uma coisa com a outra,
né? Eu depois encontrei o versículo e as contas de montanha tinha dado 150 milhões de pessoas, né, por causa do litro de sangue, né, que eu pedi para ele fazer a referência da medida dos 1.600 estádios, que dá 300 quilômetros, né, com os litros de sangue, para a gente saber se esse comprimento aí, quantas pessoas teriam que derramar, quanto sangue deveria ser derramado para poder para a gente saber a quantidade de pessoas. E deu nas contas dele 150 milhões de pessoas. Ele já ficou abobado com 150 milhões de pessoas. Tiaguinho ficou abobado que as contas dele deu 148 milhões de pessoas. Basicamente a mesma coisa que o Montanha fez, só que eu dei a medida para ele de 296 quilômetros, né? Então, o que acontece é que a batalha de Armagedon, que a Bíblia fala, vai ser um derramar de sangue semelhante a esse aí. E que a Bíblia fala que quando ele pisar, esses cavaleiros que vão vir contra Jerusalém, né, esse sangue vai ser derramado. Esse sangue vai ser derramado por causa da ousadia deles de virem contra o povo de Deus, né? Então você imagina 200, 200 milhões de pessoas mortas em Jerusalém. Imagina um negócio desse. Aí Montanha falou para mim assim, rapaz, é surreal isso, porque na Segunda Guerra Mundial foram 80 milhões de pessoas mortas. Eu falei assim, então, meu filho, não é impossível. A Bíblia diz que os exércitos que virão contra Jerusalém são como a areia do mar, como a areia do mar, incontáveis. Então, você imagina só, né? Essa batalha que vai acontecer, né, de Armagedon, que é essa batalha aí, ela vai ser semelhante à batalha de 2 Reis 20, a batalha de Josafá, que Josafá ficou atemorizado, clamou a Deus, perguntou a Deus o que ele ia fazer. O Senhor virou para Josafá e falou, Josafá, só prepara os levitas, prepara o povo, vai para a batalha, porque quem vai guerrear vai ser eu vou guerrear por você. Josafá preparou os levitas, colocou os levitas à frente para poder cantar, louvar o Senhor. Quando ele chegou do outro lado do vale, estavam todos os corpos, os inimigos todos mortos do outro lado do vale, porque o Senhor confundiu os inimigos e cada um levantou a sua espada um contra o outro. E eles ali morreram. E Josafá teve que passar 3 dias limpando os corpos do vale e colhendo os despojos de guerra. Então o que a gente vê nisso daí é mais uma vez Deus lutando em favor do seu povo, e a única coisa que Deus quer é que a gente esteja junto com Ele. Deus quer isso, que nós estejamos junto com Ele. Como que diz lá em Joel 2. Joel 2 que fala isso. E quem é esse exército aí, né? Todo enfileirado, direitinho, cada um na sua fila. Ninguém sai para lá nem para cá. Esse exército sou eu, é você, Lemos. É Rodrigo, que eu profetizei sobre a vida dele, que ele vai estar nesse exército. É Tiaguinho, é Pastor Sérgio, é Daniel, é Tânia, é Pastor Rafael, entendeu? É o Pastor Fabinho. Esse exército somos nós, todos ali enfileirados ali. O Senhor na frente, com seu cavalo, e a gente atrás dele. E quando perguntarem a ele assim, Senhor, por que as suas vestes estão salpicadas de sangue? E o Senhor vai dizer, conforme ele diz na sua palavra, isso daí é porque eu pisei as uvas no lagar e, e as minhas vestes ficaram salpicadas de sangue. Esse é o vinho da ira do furor de Deus que ele fala no livro de Apocalipse.